Na semana passada nós havíamos concluído aquele bate-papo nosso sobre mediunidade, lembra? Que nós explicamos para você todos os conceitos, ou pelo menos os principais conceitos acerca da mediunidade, que o médium é um trabalhador de Deus, ele tem que estar sempre se lembrando disso, de que ele está aqui a serviço de Deus, ele não está aqui por ele está aqui para realizar uma obra. O médium, na verdade, está ajudando Deus na construção de um mundo melhor. E ele tem que assumir isso com essa responsabilidade de que ele é uma pessoa que está sempre e deve sempre pensar nisso, tentando ajudar o próximo, a ajudar o semelhante, a fazer o bem, a praticar a caridade, sempre sem pestanejar. O médium, então, como a gente já conversou, é esse auxiliar de Deus, é essa pessoa que tem a função de criar, né? Auxiliar, né, vamos assim dizer, a Deus na sua obra, na continuidade de sua obra. E aí o que acontece? Você percebe por aí muitas pessoas que acabam tendo uma expressão de religiosidade e um trabalho mediúnico com medo. O uso do medo é muito comum entre as pessoas. As pessoas acabam trabalhando porque tem medo, acabam trabalhando em sua mediunidade, ou nesse local, ou naquele local, dessa forma ou daquela forma, porque tem medo. Tem medo de que um mal maior aconteça. Tem medo porque acreditam que alguma coisa ruim pode lhes acontecer se elas não trabalharem para Deus, se elas não ajudarem dessa maneira, se elas não fizerem disso ou daquilo daquela forma. Então elas acreditam que o mal é algo que pode lhes atingir, né? Eles acreditam então que por medo elas têm que ajudar e trabalhar mediunicamente ou se filiar a essa religião ou aquela religião. Eu vou para a igreja, por exemplo, dando um exemplo aqui, né? Eu vou para a igreja porque senão o demônio pode me endemoniar. Eu vou para o centro espírita porque senão o obsessor vai me obsediar. Eu vou trabalhar no terreno porque senão o meu orixá pode me bater, porque meu santo vai me maltratar. Então as pessoas passam a ter medo. Elas não procuram Deus nessa forma, nesse momento, por amor ou para entender o que está acontecendo. Elas procuram Deus porque colocaram na cabeça delas que existe algo extremamente maligno, que existe algo extremamente perturbador, que algo pode lhes acontecer se elas não agirem dessa ou daquela outra maneira. Então, ou é o demônio, ou é o santo que vai bater, ou é o guia que vai prejudicar, ou o obsessor que vai prejudicar, e por aí vai. E a gente tem que entender, e é por isso que nós estamos fazendo o programa de hoje, primeiro, que o mal não existe. Filosoficamente falando, o mal não existe. Não existe. Você não deve se preocupar com o mal. Você deve procurar Deus. A internet está horrível, né, Moniquinha? Eu sei disso. Mas vai melhorar. No próximo programa vai estar melhor. Você não deve se preocupar porque o mal vai entrar, ou o Satanás, ou o capeta, ou Lucifer, o Belzebu, o encosto, o diabo, o demônio, o obsessor, o espírito das trevas, seja lá o que você quiser dar o nome. Seu Júnior, eu não gosto de falar esses nomes. Eu não gosto de falar esses nomes porque atrai. Não tenha medo disso, não. Não tenha medo do mal. Não tenha medo do mal. O mal, filosoficamente falando, o mal não existe. O mal não existe. Assim como a escuridão, as trevas não existem. Elas são apenas a ausência da luz. A gente sempre fala isso, né? Se você está em um ambiente totalmente escuro, se você está em um ambiente totalmente nas trevas, na escuridão, você coloca uma luz e essa luz vai clarear. Mas se você estiver em um local totalmente iluminado, você não vai conseguir colocar uma luz que vai escurecer. Então, não há como você entender a escuridão. Ela só existe na medida em que a luz não está presente. Na presença da luz, as trevas se dissipam. Assim como o frio, né? O frio não existe. O frio é a ausência do calor. Na hora em que você tira todo o calor, o frio, você passa a sentir frio. O ar-condicionado é um exemplo, né? O que é o ar-condicionado? O ar-condicionado é quando você vai tirando o calor, e o que sobra é o frio.
mas ele frio não existe. Então, assim também é com relação ao bem. O mal é apenas a ausência do bem. O mal não existe. Basta que o bem se apresente que o mal desaparece. E muitas pessoas acabam tendo medo de criações, de invenções que não são verdadeiras. Na doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita sabe disso, né? Você tem uma graduação, né, na espiritualidade. Você tem espíritos protetores, que são os amigos, né, que o anjo protetor, o anjo guardião, né, os guias e mentores, né? Você tem espíritos familiares. Familiares são aqueles que fizeram parte da sua família, que te amam, né, e que querem, em algum momento, vão retornar para a sua família. E temos espíritos simpáticos, são aqueles que estão sintonizados na mesma faixa de frequência que você, através do seu comportamento. E temos espíritos imperfeitos, que são perversos, que se ligam ao homem também pelas suas tendências, pela sua baixa moral. Essa é a gradação dentro da espiritualidade. Não existe mal. O que existe é imperfeição. O que existe é desconhecimento, é ignorância. Não ignorância por ser bruto, mas ignorante no sentido de desconhecer. Então você nunca deve ter medo, você nunca deve fazer nada. Não, eu não posso sair do terreiro, senão os orixás vão me bater. Eu não posso sair do terreiro, senão meus guias vão me bater. Isso não existe. Se isso fosse verdade, ninguém nunca saía de nenhuma religião. Aliás, você tem que entender religião, tem um outro programa que a gente vai falar sobre religião. Você tem que entender religião como sendo uma carroça. A religião, usa essa imagem, é apenas uma carroça que te leva daqui para ali. Então, assim como você pega uma carroça, assim como você pega uma condução que leva você daqui para lá, assim também é a religião. A religião pega você aqui e leva você para ali. E depois tira você dali e leva você para lá. Então, essa é a religião. Você pega uma carroça e ela te leva até um certo local. Ela te leva até um certo momento da sua caminhada. Chega uma hora que aquela carroça já não leva mais, ela só vai até ali. E aí você desce dessa carroça, pega uma outra carroça para te levar mais à frente. Você não vai pegar uma carroça e vai direto ao ponto final. Está entendendo? Vai fazendo baldeação, não é assim que se diz? Religião é isso, meu amigo. Religião não é entrei na religião definitiva. Não existe isso. Não, seu Júnior, mas o ser um cristão é definitivo. Sim, mas olha só. Não é ser cristão, é amar. A filosofia do Cristo, o Cristo não inventou religião. Jesus não inventou religião. Jesus não fundou religião. Quem fundou a religião foram seus seguidores. Lembre-se disso. Jesus não fundou religião. Assim como Maomé não fundou, Buda não fundou religião, os grandes líderes religiosos, as grandes referências que temos, elas não fundaram religiões. Quem fundou a religião são os seguidores, que para se identificar utilizam o nome daquele que iniciou o projeto. Então Jesus não começou a religião. Quem inventou a religião foram os homens, para tentar de alguma forma organizar as explicações, as orientações de Jesus, assim como os seguidores de Buda reuniram lá seus preceitos para tentar seguir aqueles que seguiam esses preceitos, então seriam budistas e por aí vai. A religião que Jesus trouxe, se é que a gente pode apresentar dessa maneira, é o amor. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao semelhante como a si mesmo. Então é sempre o amor. O que vale é amar. Amar a Deus é amar o teu irmão como você se ama. Essa é a base, esse é o fundamento. Tá certo? Então não tem, seu Júnior, mas a religião definitiva é ser cristão. Não, a religião definitiva é seguir o que Jesus falou. É amar o teu irmão e amar a Deus. Essa é a religião definitiva. E é nesse caminho que a gente deve seguir. Só que as pessoas, infelizmente, acham que se sair do terreiro, o orixá vai bater. Se sair da igreja, Jesus vai bater, ou o santo, o Espírito Santo vai maltratar. Se eu sair dessa religião, daquela outra, alguma coisa vai acontecer de ruim. E não existe isso. Os homens inventam ou inventaram o anti-Jesus, chama-se anticristo. É uma invenção do ser humano, porque não existe. Não é obra de Deus. Só existe o que Deus criou. O que Deus não criou não existe. Então preste atenção. Os homens inventaram o anticristo. Perfeito?
Então seria o opositor às ideias do Cristo. Mas os homens nunca inventaram o antideus. Antideus você não vai ver em lugar nenhum. Só existe Deus. Antideus não existe. O opositor a Deus você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá dando para entender? Porque Deus não tem opositor. Deus não tem adversário. Deus não tem inimigo. Deus é amor. Aliás, não existe sentimento contrário ao amor. Não existe sentimento opositor ao amor. O amor é a única energia que existe. Né? Em física, diríamos que o amor é o campo, é a presença do campo. Só existe o campo. Tudo que existe são alterações do campo. É a teoria da unidade. Então nós vamos entender que, religiosamente falando, Deus não tem opositor. O amor não tem adversário. O amor não tem adversário. As pessoas podem dizer, não, seu Júnior, mas o ódio, o ressentimento, a mágoa são opositores, são contrários ao amor. Não. Mágoa, ressentimento, ódio, inveja são apenas o amor que adoeceu. É quando o amor adoece. Um excesso de amor ou uma falta de amor. O amor fica doente e aí vira um ressentimento, vira uma mágoa, vira alguma coisa assim. Mas não tem opositor. Nós fomos treinados a pensar equivocadamente. Nós fomos treinados a seguir uma ideia sem pensar, na verdade. Sem pensar. Porque se a gente pensa, se a gente raciocina, a gente percebe que essa filosofia está errada. A doutrina do medo, ela está equivocada, meu amigo. Ela está equivocada. Os nomes que os homens inventam, os homens inventam vários nomes, né? Inventam nomes para falar sobre o demônio, o diabo, o opositor de Deus. O contrário, o inverso, o negativo. Até em termos de terreiro, as pessoas dizem, tem o lado negativo e o lado positivo. Não tem isso, não. Tem isso não, gente, tem isso não. Nunca existiu isso, isso é invenção. Os nomes que os homens inventam. Satanás. Da onde veio o nome Satanás? Satanás é do grego Satã, que significa adversário. Então, todas as vezes que na Bíblia você lê Satanás, a tradução correta é adversário. Adversário. Quem é mais recente aí, já deve ter visto um desenho, Dragon Ball Z. Já viu o Dragon Ball Z? Tem o adversário do Goku. Goku era o herói do Dragon Ball Z, né? Então o Goku tem um adversário, o cara que luta contra ele. Quem é o cara que luta contra ele? É o Mr. Satan. Vem escrito na camisa dele, Satã. Claro que as pessoas com pouco conhecimento vão dizer, oh meu Deus, é o Satanás que vai lutar com o Goku. Não, é porque está escrito em grego. E em grego, Satã significa adversário. O Leonardo botou aqui no Face. O Leonardo, o nosso Face está ruinzinho hoje, né, cara? Porque a gente está sem internet aqui no estúdio hoje e esse feriado a empresa não veio dar manutenção. Então eu estou transmitindo pela câmera no 4G, por isso que a conexão está ruim e a imagem talvez também. O Leonardo botou aqui, já tumultuando o seu trabalho, eu diria que a oposição ao amor é a indiferença. Sim, no sentido de interrelacionamento pessoal, poderíamos dizer, né? Nós poderíamos dizer que a indiferença é ainda o amor que vai se esfriando, né? A ponto de o amor quase que desaparecer, né? Deveríamos entender sempre que é a ausência do amor. Nesse sentido, podíamos até acreditar no contraditório. É verdade, Leonardo. Seu raciocínio está correto, sim. Então, Satã é o adversário. Só isso. É porque está escrito em grego. E aí as pessoas traduziram como o demônio, o capeta, sei lá o quê. Diabo vem do latim, que era escrito diabolos, e no latim a tradução é opositor. Opositor. Então, tanto o diabo quanto o Satã, na verdade, significam adversários e opositores. Todas as vezes que alguém ia contra a doutrina que o Cristo estava ensinando, era considerado um adversário, era considerado um opositor. Então, nesse sentido, temos diabo e Satanás. Você veja que não tem nada de personificação de uma entidade maligna, uma entidade que das trevas que vai, não existe isso, não existe isso.
O texto original não consagra essa ideia. Isso é invenção do ser humano, porque ele inventa o mal para que através do medo você se filie àquela crença. Então você entra na religião por medo. Medo de apanhar do santo, medo de ser satanizado, de ser obsediado, de ser encapetado do diabo, do inferno, do caramba, que não existe. O inferno, inclusive, não existe. O inferno é um estado psicológico do ser humano. Não existe inferno. Porque, como mais uma vez eu digo, o mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem. Agora eu te pergunto, você sabe por que na Bíblia Jesus nunca expulsou Satanás e nunca expulsou o diabo, nunca expulsou Lucifer do corpo das pessoas? Das pessoas manifestadas? As pessoas manifestadas, Jesus nunca foi lá e expulsou Satanás, diabo e Lucifer. Tu já leu isso na Bíblia? Pois é. Jesus só expulsava demônio. Por que Jesus só expulsava demônio? Nunca Satanás e nunca o diabo. Só o demônio. Jesus só expulsava demônio. Por quê? Ah, seu Júnior, porque demônio é aquele cara com 2 chifrinhos, rabinho, e é o homem que não sei o que vai fazer, não sei o que. Nada disso, nada disso. É isso que eu falo, as pessoas interpretaram errado. Entram às vezes até em faculdade de teologia aí nessas instituições religiosas e continuam aprendendo errado. Ninguém se deparou. Hoje em dia com a internet, cara, você tem essas informações aí à sua mão, a hora que você quiser. Desculpa. Por que Jesus só tirava o demônio? Porque a palavra demônio deriva de daimones, que é grega. É uma escrita grega, que significa espírito humano ou alma. Depois, a tradução deixou de ser espírito e alma passou a ser espírito humano e passou a apenas significar espírito mau. Então, demônio passou a significar espírito mau. Mas, originalmente, demônio era um espírito comum, qualquer espírito, qualquer alma. Por isso que tem textos, deixa eu ver se eu pego aqui o texto para conversar com vocês sobre o assunto de Isaías. Deixa eu procurar ele aqui que eu já vou achar. Isaías, eu não vou lembrar, já estou aqui na minha cola, aqui, vou pegar aqui. Está aqui, ó, Isaías, Números, está aqui, em Números, livro de Números, olha só, Números, é o Velho Testamento. Capítulo 11, versículo 17, está escrito assim: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, ou seja, Deus criou um espírito maligno. Então, Satanás não tinha sido transformado em maligno porque foi expulso do paraíso e aí porque era do mal? Como é que Deus, espírito maligno da parte de Deus? Alguém me explica isso aí. Um espírito maligno da parte de Deus. Você está vendo como é que está ilógico? Números, livro de Números, capítulo 11, versículo 17. Abre a sua Bíblia aí e procura. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor que o espírito maligno se retirava dele. Um espírito maligno que veio de Deus. Olha só, o próprio Deus mandou o espírito maligno. Mas, eu não estou entendendo, Sérgio, não estou entendendo. Pois é, porque quando você lê ali espírito maligno, é demônio. E demônio é só alma, é só espírito. Não tem a ideia de mal, de maldade. O homem que traduz dessa forma. Para afugentar. É igual quando antigamente o seu filho não fazia o que você queria e você dizia assim: olha, vou chamar o velho do saco, hein? Se você não comer tudo, eu vou chamar o velho do saco. Não tinha essa coisa? A loura do banheiro. No banheiro tinha uma loura, que aí se as meninas quisessem fazer coisa errada, tinha loura. Não tinha, você não tinha medo dessas coisas? Então as mães ficavam botando medo para a criança comer a comida toda. Então, dessa forma, as religiões iniciais, principalmente o início da Igreja Católica, criou muito disso. Depois a protestante, que é uma derivação da Igreja Católica, né? As igrejas protestantes hoje, é que as pessoas perderam o sentido de origem, mas a Igreja Protestante, qualquer uma delas, é apenas uma derivação da Igreja Católica. Elas têm a mesma origem. Quando Lutero, lá na Idade Média, resolveu sair e combater certas práticas católicas, a gente não pode esquecer que Lutero era católico, era padre, estava estudando para ser padre.
Era estudioso. E aí lá na Alemanha, naquela região, ele se juntou com outras pessoas, traduziram e seguiram em frente, criando uma derivação. Mas todos eles beberam da mesma água. E daí vem essas ideias de você manter o mal para afugentar, manter a existência do mal para atrair fiéis. E até hoje tem instituição que vive assim. Lúcifer, a etimologia da palavra Lúcifer é grega e significa, a escrita original é eósforo, significa portador da aurora. Em sua origem latina, vem de duas palavras, lucis, de luz, e ferre, de portar. Portanto, Lúcifer quer dizer aquele que transporta a luz. Lúcifer foi o nome usado anteriormente como sendo o símbolo do nosso intelecto. Quer dizer, as pessoas, quando eram inteligentes, eram consideradas inteligentes, então tinha essa ideia de que elas estavam, iluminadas pela energia de Lúcifer, que deixavam elas inteligentes. Depois, por teólogos pouco esclarecidos, os teólogos, como sempre, foi identificado como Satã, Satanás, diabo, que por sua vez foram confundidos com espíritos maus, impuros ou demônios. Mas originalmente, meu amigo, não era demônio, não era espírito ruim, não. Era tudo anjo, é tudo alma, é tudo espírito, ou adversário, ou opositor, não tinha nada de personificar o mal. Belzebu, que é uma palavra que poucas pessoas usam hoje em dia, originalmente era um nome de gozação, para achincalhar o outro. A pessoa que era porquinha, que não tomava banho, então ela era chamada de Belzebu. Era chamado o rei do lixo, ou rei das moscas. Na década de 70, aqui no Brasil, tinha a figura do Sugismundo. Vocês lembram do Sugismundo? Depois Maurício de Souza lançou o Cascão na historinha. Então, esse é o Belzebu, é o Cascão, é o Sugismundo. Naquela época, naquela região, lá da Palestina, aquela região da Palestina, não havia limpeza, higiene. A higiene era muito desprezada. O lixo e as moscas acumulavam-se nas cidades. Com o passar do tempo, percebeu-se que aquele lixo era um mal para a sociedade, pois trazia doenças e pragas diversas. E aí a palavra passou a ter a intenção de criticar alguém ou rotular alguém como sendo uma coisa ruim para a sociedade, algo prejudicial. Então as palavras mudam a semântica. Isso já aconteceu, por exemplo, com a palavra bárbaro. A palavra bárbaro primeiro significava um indivíduo que não pertencia ao Império Romano ou heleno. Então era um bárbaro, era aquele que estava fora do Império Romano. Depois passou a significar uma coisa boa, um filme bárbaro. Recentemente passou a ter uma ligação com crueldade, um crime bárbaro. Então você veja que a mesma palavra foi mudando de interpretação. E daí algumas instituições insistem em usar esses nomes para amedrontar o ser humano e com isso mantê-las em suas crenças. O Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, escreveu: o mal não vem de fora do homem, mas a sua vontade o produz. Os homens afastam-se de Deus quando começaram a dar atenção a si mesmos. O pecado é o amor a si mesmo, é o ego. Isso foi Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, que escreveu em um dos seus livros. Aliás, no prefácio da Vulgata, que foi logo uma das primeiras traduções da Bíblia, ele já havia explicado que era muito difícil você juntar coisas diferentes, discrepantes, e tentar uma coisa harmoniosa, E lá mesmo ele já tinha dito que o ego era o grande inimigo. Muitas vezes as igrejas criaram imagens, criaram nomes, criaram ideias. Essa imagem que as pessoas têm hoje do diabo como sendo com dois chifrinhos, com rabo, sabe? Fervendo no caldeirão, essa ideia é uma imagem construída também na Igreja Católica, que pegou do paganismo. Então a Igreja apropriou-se de um elemento de cada deus pagão e os reuniu para que toda vez que um de seus fiéis olhasse para a divindade, sentisse medo, associando essa divindade ao Satanás, ao adversário. Muitas vezes essa imagem do mal, ela corresponde a um ser humano, metade bode,
com um pentagrama invertido inscrito no corpo. Essa imagem, na verdade, é de Bafomé, que foi criado por alguns ocultistas como sendo um deus, né? Que é um ser meio homem, meio bode, com chifres, né? E sentado, enfim. Outras vezes ele botam na mão desse demônio um tridente. Engraçado que o tridente ele era de um deus, era de divindades, né? Netuno tinha um tridente, né? Um deus dos mares. Mas a igreja pega essas imagens e cria um ser, inventa um ser para que todo mundo tenha medo. E daí passamos a entender equivocadamente. Olha só como é que as coisas são complicadas, né? As pessoas dizem assim: ah, seu Júnior, mas o Lúcifer, ele era um anjo, inclusive um anjo muito querido por Deus, né? Ele era um anjo. E aí ele vai e por ciúme, ele arranja uma briga lá no céu. Eu estou fazendo aqui a versão resumida, né, da história, né? Ele arranja uma briga no céu, Lúcifer. E aí ele resolve criar um problema no céu, uma guerra. Porque Deus não estava dando valor, não estava dando atenção àquilo que ele queria. Então, nessa guerra, os outros anjos se reúnem, e resolvem lutar. Os anjos reunidos por São Miguel, combate, né, luta contra Lúcifer. Lúcifer perde. E aí Deus o condena a vir para a terra. E aí ele cai. Então Lúcifer seria o anjo decaído. Um anjo decaído é Lúcifer. Isso é o que a igreja quer que você acredite. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, está escrito: Eu sou o Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Não tem rival. Ele mesmo diz: eu sou o Senhor sem rival. Se você vai seguir a Bíblia, você tem que aprender que na própria Bíblia Deus fala que ele não tem adversário. Mas como é que pode explicar essa história do anjo decaído? Não é difícil você entender, não. Primeiro, para você aceitar a ideia de um anjo que decaiu, já é complicado, né? Já é complicado. Por quê? Em João capítulo 8, versículo 44, está escrito: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, em João 8,44 está dizendo que o diabo, nessa visão, sempre foi do mal, sempre foi o maligno, nunca foi bonzinho. Então, como é que pode acreditar que houve um anjo que era de Deus e que estava lá no céu? Primeiro que Deus foi leviano, no mínimo, né? Porque não percebeu que tinha um adversário entre eles. Deus não percebeu que o Lúcifer era maldoso. Isso é uma explicação totalmente estranha. Mas vamos lá. Aí Lúcifer se infiltra, de alguma forma, disfarça. Deus, que é onisciente, onipresente, pai de tudo, está em todos os lugares, não percebeu que Lúcifer não era do bem. E aceitou Lúcifer lá como sendo o chefe dos exércitos. Tudo bem, vamos fingir que isso seja verdade. Aí Lúcifer resolve arranjar uma quizumba, uma quizila lá em cima, né? Por ciúme, inveja. Em Lucas capítulo 10, versículo 18 está escrito: ele viu Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Engraçado, em Lucas está escrito que viu Satanás caindo do céu, sendo que essa luta, essa expulsão de Lúcifer aconteceu nos primórdios da humanidade, e não na presença do Cristo. Lucas estava com Jesus. Quer dizer que Lúcifer caiu do céu quando Jesus estava na terra? Meio furado isso, hein? Porque ele já, desde a época lá da cobra, da Adão e da Eva, já tinha, por essa interpretação equivocada, já existia o mal. Mas, vamos entender. Então, o anjo... O que é um anjo, gente? O que é um anjo? Um anjo é um ser de luz. O anjo é um cara que se capacitou. É um cara que, evoluiu. Anjo não sou eu, você. Anjo é um cara que está acima de nós, né? É um cara que pratica o bem, sempre praticou o bem.
ama o semelhante, foi evoluindo, ele é puro amor, ele não pratica mais o mal, não é porque ele tenha medo, não, ele não pratica mais o mal porque ele entendeu que pela lei de ação-reação, se ele praticar o mal, ele sofre o mal, e pela lei da evolução, se ele praticar o mal, ele não evolui, a única forma de evoluir é na prática do bem, do amor. Então, por uma questão de transformação e de inteligência, o anjo é aquele sujeito que foi se transformando e foi evoluindo. É a ideia da evolução das criaturas. Jesus já havia apresentado a ideia da evolução quando ele disse: tudo o que eu faço, um dia vocês farão. Ou seja, dá a ideia de que nós iremos evoluir. Quando eu era criança, falava como criança, agia como criança. 2 Coríntios, capítulo 8, 32. Desde que eu me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. De novo, a ideia da evolução, do crescimento. Então vamos entender que o anjo é aquele cara que evoluiu. Ele praticou o amor, a caridade, foi praticando as bem-aventuranças, foi vivenciando, aliás, as bem-aventuranças do Cristo e foi evoluindo. Então, quando ele chega e está na presença de Deus, ele está totalmente puro. Ele não pode ter inveja, ele não pode ter um cantinho escondidinho onde ele está criando uma artimanha para enganar Deus. Não tem como enganar Deus, cara. Ele é Deus. Você não está entendendo? Deus é Deus, cara. Deus no sentido de energia cósmica universal, de um ser onisciente, onipresente, está em tudo, permeia tudo, tudo é obra de Deus. Deus está presente e manifesta-se no homem através do próprio homem. Toda a matéria de um universo infinito é obra desse mesmo Deus. Como é que você pode imaginar que esse cara não percebeu que o anjo estava com raiva? Estava magoadinho, aliás, são sintomas, são sentimentos passionais. Inveja, raiva, mágoa, são sentimentos de uma criatura não evoluída, né? É por isso que quando a gente fala aqui de orixá, a gente não aceita orixá com sentimento passional, não, porque tem um santo que tem raiva, o outro santo tem inveja, o outro santo brigou, criou uma quizila. Pô, isso não é santo, cara, isso não é santo. Ah, seu Júnior, mas na minha religião é. Eu não estou falando da sua religião. Eu estou aqui ensinando como o GETEB ensina. Falando da teoria da filosofia que o GETEB segue. O grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. Que cada um cria a sua filosofia, a sua doutrina baseada em alguma coisa racional e lógica e apresente aos seus fiéis. Eu estou apresentando a você o que eu aprendi com o espiritismo e com a espiritualidade, que a gente já vem estudando já há algum tempo. Por exemplo, esse bate-papo nosso aqui hoje, eu tirei do livro A Face Oculta das Religiões, do professor José Reis Chaves. Anota aí, vai dar uma lidinha para você ver o que ele tem a apresentar. A Face Oculta das Religiões. Um outro livro que nós consultamos foi o do historiador e pesquisador Pinheiro Martins, A História da Formação do Novo Testamento. Pegamos também um livro de Hermínio C. Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E, finalmente, dentro da doutrina, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você chegar a uma conclusão, você tem que dizer: olha, Júnior, eu cheguei a essa conclusão, tirei daqui, senão é achismo. Senão o seu Júnior está inventando. E seu Júnior aqui não está para inventar. Ele está aqui para transmitir para você aquilo que o seu Júnior estudou, aprendeu, não descobri nada. Não é nada invenção minha. Eu só li. Eu só parei e li. E estou aqui conversando com você, né? Então, se lá na sua crença eles ensinam diferente, eles têm que lá ter, né, explicações filosóficas e definitivas sobre o sentido da vida. E não essa historinha de que somente os que estão na minha religião vão para o céu. Aí a gente pergunta: a sua religião foi fundada quando? Não, a minha religião, porque a Igreja Batista acabou de completar 150 anos, ou 200 anos aqui no Brasil. A Assembleia de Deus também tem 200, 300 anos. A sua religião foi fundada quando? Não, a minha religião, eu sou filho de fulano, mas quando que começou? Não, começou há 500 anos atrás, tá? E antes de 500 anos? Antes da sua religião existir, antes de existir a Igreja Católica, que só começou a ser formada a partir do 2º século, antes, as pessoas iam para onde? Para o céu ou para o inferno? Se a divisão começa na sua religião, se o mundo é dividido, interpretado pela sua religião, antes da sua religião existir, antes de Meishu Sama, o Senhor,
o bambambam do Jabaculê. Como é que era a divisão desse negócio, hein? Então é fraco. São explicações frágeis. São explicações que não convencem. Não são filosoficamente coerentes e racionais. São achismos. As pessoas acham que sabem. E aí seguem loucuras. Tudo bem, eu não estou aqui. Seu Júnior, o senhor está criticando a minha religião. Não estou aqui criticando. Eu estou querendo que você pense. Só que eu não tenho como fazer você pensar se eu não te colocar as questões para você pensar. Porque senão eu vou estar só corroborando com o pensamento. E eu não estou aqui para corroborar com o erro, ou com o equívoco, ou com a falta de orientação. Eu estou aqui para despertar em você um sentimento e um pensamento. Tá claro? Então, a questão é, se a crença que você segue é a única e verdadeira, apesar de sermos 8 bilhões de seres humanos, somente a sua crença com 500 pessoas vale, como é que era antes da sua crença existir? Então, seguindo em frente, meu querido amigo, minha querida irmã que nos ouve aqui pelas ondas potentes da Rádio Estilos FM 97,9 e você que está na internet me assistindo aqui de uma forma mambembe, já que hoje a gente está sem internet no estúdio e eu estou transmitindo aqui no 4G do meu celular. Peço desculpas aí ao pessoal que está assistindo a gente pela internet, que hoje o negócio está meio precário, mas a transmissão em FM continua bem, muito bem, graças a Deus. Por isso que vale a pena você ressuscitar aquele seu velho radinho para você sempre ouvir a nossa programação. Então, como eu estava te dizendo, o mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem. Não existe criatura do mal. E a ideia do anjo decaído? Pois é, a ideia de um anjo que brigou já está difícil de aceitar. Me perdoe. A ideia de um anjo que se elevou... Obrigado, Moniquinha. Obrigado, Leonardo. A ideia de um anjo que chegou a Deus e brigou lá em cima por inveja já está complicado de aceitar. Ah, mas seu Júnior vai tudo. Cada um aceita o que quer. Eu quero arrebanhar os perdidos e fracos. Os que estão questionando e não estão encontrando respostas. Os que já têm água, já estão saciados, segue na tua crença. Mas os que estão com sede, nós estamos aqui para fazer o que o Cristo ensinou. Valeu, Alicinha. Então eu vou explicar. Olha, presta atenção. Aí Lúcifer brigou com Deus, brigou com o exército de Miguel. Aí Deus condenou ele a cair na terra? Por que caiu na terra? Alguém me explica por que caiu na terra? Porque eu não sei se você sabe, mas o universo é infinito. O universo é infinito. E nesse sentido, existem planetas aos milhões nesse universo infinito. Agora, por que diabos, usando um termo, Lúcifer foi condenado a cair na Terra? Ele não podia ter caído em Marte? Em Júpiter? Hein? No planeta 43R22, na constelação do Caranguejo, por exemplo? Numa outra galáxia? Ou seja, a guerra, a luta cósmica que definiu os parâmetros do certo e do errado em um universo infinito aconteceu na Terra. Putz grilo, hein? Caraca, meu, aí é difícil, meu. Aí não dá pra levar a sério, não. Quer dizer que a luta entre o bem e o mal, o Armagedon, o ronque-fuça que divide todo o universo com bilhões de estrelas e galáxias em um universo infinito, com coisas que você nem imagina, tudo isso, o certo e o errado, os parâmetros filosóficos e éticos e morais da humanidade foram divididos, foram questionados e houve a guerra onde? Na Terra. Quer dizer, a Terra é o centro do universo. Eu acho que a gente já evoluiu depois disso, gente. Eu acho que a ideia de que a Terra é o centro do universo, acho que isso é coisa... é um pouco antigo. A gente precisa, né, fazer um upgrade nessas considerações filosóficas. Me perdoe a ironia, gente. Por favor. E mais, aí ele cai na Terra. Quer dizer que Lúcifer está aqui no planeta Terra?
O anjo decaído está na terra? Putz, caraca, meu. É difícil aceitar isso, cara. É difícil aceitar isso. Eu só quero que você lembre que grande parte da humanidade é do bem. Eu quero que você se lembre que o mal é 0, quase nada. A diferença é que o mal faz barulho, enquanto o bem é calado, é tímido. Eu só quero que você preste atenção que a quantidade de pessoas que estão indo para as igrejas, para os centros espíritas, para os terreiros, para as sinagogas judaicas, para os templos budistas, a quantidade de pessoas que creem em Deus e buscam por Deus é enorme, é imensa. A quantidade de ateus e materialistas é mínima, é mínima. E mesmo os que não têm crença, não seguem Deus ou não procuram Deus, que consideram-se ateus e materialistas, mesmo os, Luizinho, beijo no teu coração, mesmo estes têm uma prática boa, uma conduta boa, equilibrada, saudável. A maior prova disso é de que o mundo vai muito bem, obrigado. O mundo está cada dia melhor e sempre melhor, graças a Deus. Então não é essa visão, essa colocação equivocada das pessoas. Não é assim como as pessoas pensam que o mundo está tudo pela hora da morte. Ai, Senhor, oh Jesus, tudo está se acabando. É o fim dos tempos, é o fim dos tempos, é o Armagedon. Isso não existe não, gente. Não tem isso não. Não tem isso não, gente. Não tem isso não, cara. O bem nunca foi tão grande. O amor nunca fez tanta morada na casa de tantos homens. O mal é meia dúzia. É porque o mal faz estardalhaço. E o bem é tímido, é só isso. Então acreditar que Lúcifer está governando o planeta Terra é até uma bobeira, porque se essas mesmas pessoas acreditam que daqui a pouco vem o Armagedon, daqui a pouco vem 7 anos como é que dá? Do comando, né? Do anticristo. É o anticristo, a besta e o grande líder religioso, uma coisa assim, né? Eles 3 vão governar o planeta por 7 anos. Dos 3 anos e meio primeiro, eles vão fazer só coisas boas e vão converter um monte. Antes disso haverá o arrebatamento, onde aqueles que estão naquela crença vão ser levados, para não sofrer as consequências. Os 3 anos e meio finais desses 7 anos, essas 3 pessoas, o anticristo, o líder religioso e a besta, vão demonstrar quem são, que são do mal, né? São pior do que o pica-pau, são do mal. E aí vão sair matando tudo quanto é cristão. É outra coisa que a gente já te falou. Jesus nos ensinou amor. Jesus é universal. Jesus é universal, é cósmico. Jesus não é da igreja católica. Jesus não é da igreja protestante. Jesus não é do espiritismo nem da Umbanda. Jesus é de todos. E até os que são budistas seguem Jesus. Os que são hindus seguem Jesus, mesmo não sabendo. Os judeus, os muçulmanos seguem a teoria, a filosofia do Cristo. Por quê? Porque a filosofia do Cristo vem de Deus. Não é de Jesus, é de Deus, é o amor. Então eles são cristãos sem nem saber. Não por conversão a uma religião, mas por uma conversão a uma filosofia de vida. A coisa é um pouco diferente do que as pessoas acreditam. E aí o que nós temos? Depois de 7 anos em que o mal vai governar, aí volta Jesus com seus exércitos, acaba com a besta, com o grande líder religioso, mata todo mundo que sobrou. Aqueles que estavam dormindo desde o arrebatamento retornam, e aqui vira o paraíso de novo. É uma interpretação extremamente tola e equivocada, porque interpretaram o livro de João de Apocalipse de uma maneira pragmática. E o livro de João é um livro espiritual. Ele fala de coisas que estão acontecendo a nível espiritual e não físico. O arrebatamento não é eu estou aqui, vou desaparecer e vou para algum lugar. Não, isso não é arrebatamento. Isso é abdução alienígena. Isso não é arrebatamento. Arrebatamento ele se dá a nível espiritual. Quando eu morrer, se eu mantiver a minha progressão vibratória, a minha evolução de amor,
Eu retorno para o planeta se o planeta continuar evoluindo, se eu estiver condizente. Se eu me adiantar mais do que o planeta, eu vou para mundos melhores. Se eu me atrasar, eu vou para mundos inferiores. É simples assim. Então o arrebatamento se dá a nível espiritual, quando você desencarna, quando você morre, e não agora. E não agora. Outra coisa, o anjo decaído nada mais é do que um desses espíritos que não se adequaram à evolução planetária. Então, naquela época, o planeta passou, antes de Jesus, há milhões de anos atrás, o planeta passou por um período de transição, quando ele estava entrando no período de provas e expiações e saindo de um período primitivo. E também alguns espíritos desceram para mundos primitivos e outros continuaram na Terra. Assim como em outros mundos, espíritos não se adequaram aos mundos que evoluíram, caíram na Terra. E aí quem estava aqui, olhando por um ponto de vista espiritual mediúnico, viu um anjo caindo. O anjo caindo era apenas um espírito que não se adequou àquele mundo e que foi trazido para a Terra. Não é um ser de luz, é só um ser humano. É a ideia do exilado de Capela por uma visão espiritual mais universalista. Atlântida e outros continentes que já existiram, você engloba isso tudo numa teoria espiritual e entende o fenômeno que já aconteceu e volta a acontecer. Amém até aqui, gente? Tranquilo? É uma pena eu não poder responder porque a internet não está legal. Obrigado, Daniele, pela sua presença. Um beijo. Você continua vendo aqui o programa Despertar toda semana neste horário e nesta emissora. Eu quero agradecer o pessoal aqui. Tem um monte de comentários aqui no Facebook e que eu não estou conseguindo acompanhar. Eu peço desculpas, né? O meu amigo Luiz Fernando de Mateus mandou texto. Alice 4G abençoado, Mônica Bermeu ouvindo o programa. Leonardo Cristianes mandou vários textos. Eu peço desculpas por não conseguir ler. Como eu disse, eu não consigo mexer no celular e ao mesmo tempo falar com vocês, eu peço desculpa. Semana que vem, se Deus quiser, a internet vai estar legal e a gente bate um papo normal. Você que está ouvindo pelo radinho em 97,9, essa é a Estilos FM, programa Despertar, toda semana neste horário, sempre depois das 8h30, entre 8h30 e 9 horas a gente começa o programa e vai até às 10 da noite. O nosso programa Despertar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você continuar com a gente. Nós somos o Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. Se você quiser nos conhecer, venha nos visitar no próximo sábado, 4 da tarde. No próximo sábado, 4 da tarde, na Travessa São José 22, em Sepetiba, atrás do antigo Hospital da Croácia. Travessa São José, número 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Maiores informações, basta ligar 3317-3805. 3317-3805. Eu lembro a você que o GETEB é uma instituição cristã sem fins lucrativos. A gente não tem mensalidade, não tem dízimo, não tem oferta, não tem carnê. Você não precisa, você só vai levar dinheiro para o GETEB se você quiser comprar na cantina, a coxinha, o empadão em Guaracamp. Senão você pode levar o pão com manteiga de casa ou nem fazer nada. Almoça em casa e vai para o GETEB. O GETEB você não vai pagar nada. Temos tratamentos de desobsessão para encaminhamento de irmãos que estiverem te perturbando, algum espírito que estiver perto de você. São as sessões de desobsessão que você pode participar gratuitamente. Temos as sessões de cura e de harmonização, são passes terapêuticos de cura. Também você pode participar, é gratuito. O trabalho de antigoécia, que é para desfazer magia negra, o mal olhado, na sua casa, nos seus móveis, nos seus objetos particulares. Quer dizer, você está no GETEB fazendo tratamento e dentro desse tratamento que você está fazendo no GETEB, a gente vai limpar a sua casa. Vai desfazer qualquer maldade, qualquer trabalho de magia que esteja atrapalhando a sua vida. Antigoécia está incluído no tratamento. E no final você ainda tem uma consulta com um dos guias da casa. A nossa casa foi fundada por guias de Umbanda. A nossa queridíssima vovó Maria do Rosário foi quem fundou a casa. E ela até hoje nos orienta. A Daniele falando, o bolo de laranja da cantina é uma delícia. É verdade, Daniele. Né? Então você ainda tem no final direito a uma consulta, se você quiser. Tudo não é obrigatório, tudo é gratuito. Se você quiser ser médium, você vai assistir às palestras, vai passar pelo tratamento. E no final pode se inscrever na escola de médiums e vai começar a sua jornada de estudos e aprendizados. E lá você vai poder desenvolver as suas mediunidades, sejam elas quais forem. A mediunidade de cura, de psicografia, de projeção astral, saída do corpo consciente, a sua mediunidade intuitiva,
a sua mediunidade de incorporação, seja para trabalhar na linha de Umbanda, seja para trabalhar na desobsessão, as suas mediunidades, onde você vai poder ajudar os teus irmãos, teus semelhantes, explicar, orientar, e tudo isso a partir da sua frequência no GETEB e dos tratamentos gratuitos. É uma casa simples, você vai chegar lá, você vai ver que ela é muito simples, a gente está em obra, estamos construindo a nossa cantina para poder atender melhor as pessoas, mas é uma casa muito simples, pé no chão, não tem nada de luxo, é confortável, a gente procura fazer as coisas com que as pessoas fiquem confortáveis, sejam tudo funcional. Ó, a Daniele aqui, ó. E lá recebemos um abraço gostoso de todos os irmãos. É verdade, Daniele, é verdade. A Luiz Fernando mandou aí, falou com a tia Vera, da tia Vera. Um beijo, Verinha, um beijo, Luizinho, que Deus te abençoe. Então, seu Júnior, sábado, a minha religião, minha igreja não está, nem meu terreiro, não sei. Então vai lá no GETEB, vai lá conhecer, minha filha. É de graça, é de graça. E você vai aprender um monte de coisa, mas um monte de coisa mesmo. No final, tu vai parar e vai falar assim, caraca, depois de um tempo, tu olha para trás e fala, meu Deus do céu, como eu cresci, como eu evoluí. A primeira coisa que a gente tira do teu coração é o medo. Você tem que tirar medo, você não tem que ter medo de nada. Você tem que ter certeza, convicção. Você pode fazer mudanças na sua vida importantes. Você pode fazer a sua vida ser uma vida melhor. Tudo está dentro de você. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja saudável. O que a gente faz é facilitar através das orientações, esse despertar íntimo, essa transformação que acontece aí dentro de você. Então eu estou te convidando com todo carinho, com toda boa vontade, para você nos conhecer. Não tem que se filiar, você não vai assinar nenhum contrato, você não vai botar sua cabeça, não vai dar seu sangue, não tem nada disso, cara. Olha, é tão simples que algumas pessoas até desvalorizam. Fala assim, é isso? Esse aí é o seu Júnior? Essa é a Dona Mônica? Aqui, olha, tem um monte de gato aqui, os gatos estão andando, um monte de gato aqui. Ah, isso aqui eu não gostei não, eu queria chegar aqui e ver, sabe, um piso de mármore, sabe, portas grandes e largas, um ar-condicionado central, cadeiras acolchoadas, um auditório de palestras, ou então chegar lá e encontrar um pai de santo cheio de guias, se sentindo dono da verdade, sentada num trono da mãe de santo, lá de cima, mandando, eu quero isso, eu quero aquilo, você está errado, você está certo, e chega lá e não vê nada disso. Vê um monte de gente comum, tentando cada um trabalhar como uma formiguinha, para beneficiar o irmão, para curar o irmão, para abençoar o irmão, e se sentindo feliz no final do dia quando percebe que conseguiu ajudar mais alguém. Simples. Sábado, 4 da tarde, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. A Alice botou aqui, GETEB é minha escola-casa. Quando eu voltar a esse plano, quero cair de paraquedas lá de novo. Tá bom, Alicinha, tá bom. A Daniele botou aqui, ó. Deixa eu te dar para voltar aqui. Opa, tô aqui, valeu, Valmir. A Daniele botou aqui, aprendemos a ter respostas de todas as nossas dúvidas que estejam acontecendo em nossas vidas. Seja lá o que as pessoas estiverem passando, sempre temos, deixa eu subir aqui a tela, sempre temos uma resposta, é isso aí. Aninha também chegou agora junto com o Valmir, obrigado Aninha, obrigado Valmir. É isso aí, cara, o GETEB está aí para explicar para você. Seu Júnior, por que a minha vida não anda? Seu Júnior, por que as coisas não estão acontecendo? Seu Júnior, por que eu estou doente? Seu Júnior, por que o obsessor está me obsediando? O demônio está me demoniando, o capeta está me capetando? Seu Júnior, por que isso? Você vai no GETEB, minha filha, vai frequentar os estudos, as palestras. Ah, seu Júnior, eu queria receber uma coisa espiritual. Fala, para com esse negócio de procurar o sobrenatural, filha. Deus manifesta-se ao homem através do próprio homem. Senhor, quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te abriguei? Quando foi que eu te vesti? Quando foi que eu te alimentei? Quando foi que eu te ajudei? Jesus respondeu, quando fizestes a um desses pequeninos, estava fazendo a mim. Então, Deus se manifesta ao homem através do próprio homem, filho. Não tem que procurar a cadeira voando, o chão tremendo, as coisas sobrenaturais. Procure isso não procure isso não. Procura simplicidade. Jesus curava na simplicidade. Veio o servo do centurião.
Centurião desesperado, Senhor, cura meu servo que está lá passando mal. Jesus falou, me leva lá. Não, não precisa. Se tu disseres, ele vai ser curado, porque eu mesmo sou chefe e as pessoas me seguem, né? Me obedecem. Se tu falar, eu tenho certeza que eles vão obedecer. E aí Jesus falou, nunca vi uma fé como essa, nunca vi. Pode ir que ele está curado. Simples, sem nada. Mas, Senhor, eu não tenho que bater a cabeça, eu não tenho que fazer o santo, eu não tenho que ser dizimista ou ofertante, eu não tenho que dar o meu todo, eu não tenho que nada, você não tem nada, meu filho, é só a sua fé. Vá e não peques mais. Foi o que Jesus disse e é assim que a gente tem que fazer. Muito bem, estamos encerrando mais um programa Despertar, agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência e boa vontade. Quero agradecer a todo mundo que está até agora nos ouvindo. Na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse bate-papo. Né? Hoje nós explicamos para você que o mal não existe, o diabo não existe essas coisas, essa história do o mal vai me pegar, seu Júnior. Eu tenho medo do mal, porque o mal vai me, sei lá. Isso não existe, você já aprendeu hoje. Não acredite nessas explicações bobas. O mal somos nós próprios que produzimos, são seres humanos que agem fora da lei, em contraposição à lei, e por isso a gente os considera do mal. O mal é apenas a ausência do bem, você acabou de aprender isso, e nós vamos convidar você na semana que vem a uma evolução. Vamos repensar o nosso dia a dia. Vamos repensar as nossas atitudes na semana que vem. Porque veja bem, meu amigo, veja bem. Eu não sei se você tem a mesma idade que eu. Eu passei dos 50, né? E a gente que passa dos 50, depois que já viveu bastante, você, né, se sente assim um pouco mais... não é preparado, mas... Sabe, você já olha para as coisas e já fala assim, pô, isso aí eu já vi. Isso aí eu já vi. As pessoas falam assim, hoje em dia está tão difícil viver, seu Júnior. Hoje em dia está tão difícil não sei o quê. Porque hoje em dia as coisas são difíceis. Olha, eu não sei, mas uma das coisas que a gente vai conversar na semana que vem é exatamente isso. Você lembra, você que tem a mesma idade que eu ou um pouco mais, você lembra antigamente, quando você queria falar com uma pessoa, você tinha que catar um orelhão na rua. E aí você tinha que ir numa loja, comprar umas fichas de chumbo. Elas eram de chumbo, né? Se eu não estiver errado, era de chumbo. Quem tiver na internet aí souber, me fala. Eram umas fichinhas que você comprava, elas vinham até, algumas vinham embaladinhas assim no papel, como se fosse uma fitinha presa, assim, várias fichinhas. Aí você tinha que catar um orelhão, porque não tinha telefone. Ninguém tinha telefone. Você tinha que catar um orelhão, e aí geralmente tinha uma fila enorme no orelhão, e aí você botava a fichinha, ligava para um parente seu, e às vezes o seu parente não tinha telefone, você tinha que ligar para o vizinho, pedir para o vizinho chamar o parente, depois liga de novo, espera na fila, para o seu parente atender, para você falar com ele. Você lembra disso? A dificuldade que era. O telefone era uma coisa tão difícil, cara. O telefone era uma coisa tão difícil que tinha pessoas que trocavam o telefone num carro. Eu não sei se vocês pegaram a época do Jornal Balcão. Pegaram a época que existia o Jornal Balcão? Aí você via anúncios no Jornal Balcão dizendo assim, troco linha... não é 3317, não eram 8 números, né? Eram 6 números, se não me engano, né? Então, troco linha 392 por Del Rey, em perfeito estado. Troco linha, 417 por Escort 85 conversível XR3. Vocês lembram disso? Tinha gente que trocava o telefone numa casa. O cara tinha uma casa... E aí ele dava... Olha, eu me lembro que eu aluguei um apartamento lá no início da minha... Logo quando eu me casei com Mônica, a gente alugou um apartamento. E o aluguel do apartamento era como se fosse hoje, assim, R$800. Estou chutando o valor. E eu pagava 900 de telefone para ter um telefone. O Leonardo está botando aqui, olha. O telefone era considerado um bem e tinha que ser
Tinha que entrar no inventário, é verdade. Tinha até imposto de renda, tinha que declarar no imposto de renda, não era, Leonardo? O telefone era considerado um bem. E então eu aluguei o apartamento por R$ 800, na época, cruzeiros novos, não me lembro, cruzados, e pagava 900, mais 900 para ter um telefone. Então eu pagava 1.700 cruzados novos, o telefone era mais caro que o aluguel do apartamento. Você lembra? Os mais antigos já me ouviram falando sobre isso. Antigamente eu morava na Taquara. Não sei onde você morava, mas eu morei na minha infância, juventude. Infância não, eu sou de Cascadura, de Quintino, na verdade. Mas a minha juventude toda, até meus 17 anos, eu morava na Taquara, na Boiúna, lá na estrada Meringuava. Ela é transversal, a estrada da Soca e a estrada do Mato Alto, uma coisa assim, agora não estou me lembrado muito bem, mas era tipo isso. Ela era paralela à estrada dos Mananciais. E aí eu morava lá na estrada Meringuava e eu estudava em Sulacap, no Pentágono. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Então eu andava da minha casa até o ponto de ônibus e pegava um ônibus chamado Santa Maria Pau da Fome. Lá no Pau da Fome tinha um negócio chamado, um clube chamado Professorado, se eu não me engano. Coisa assim. Então eu pegava esse ônibus, Santa Maria Pau da Fome. E aí você pagava, o cara te dava uma moedinha, uma ficha. Inclusive essas fichinhas de plástico, muita gente lixava no chão para jogar botão. Vocês jogaram botão? Eu jogava botão. Meu primeiro time de botão era dessas fichinhas de ônibus. Depois que as crianças, a gente fingia que jogava lá no negócio, né? É isso mesmo, Valmir. E fingia que jogava a fichinha e não jogava. Aí descia com a fichinha na mão, juntava as fichinhas, lixava no chão, no asfalto, e jogava botão. Aí depois, com o tempo, a gente comprou o botão de Galalite, se eu não me engano, enfim. Eu adorava jogar botão quando eu era criança. A Mônica botou professorado, fui na festa junina lá. Estudei na Gama Filho, eu também estudei na Gama Filho, Valmir. Em 1520, não foi 1520 não, mas é quase isso, Mônica. E aí você pegava o ônibus do Santa Maria Pau da Fome, descia na Praça Seca, pegava um outro ônibus, se não me engano era 678, e descia lá em Sulacap, ali na Intendente Magalhães, e ia andando até o Colégio Pentágono. Depois eu cresci e fui trabalhar no banco, lá no centro da cidade. Eu trabalhei no Banco Real, lá na rua Buenos Aires, se eu não me engano, e depois eu trabalhei no Banco Itaú, lá na Tijuca, lá na Conde de Bonfim, se eu não estiver errado. E de lá, nesse período, eu estudava na Gama Filho, fazia jornalismo na Gama Filho. Então, você pegava um ônibus, descia no trem, pegava o trem até a cidade, de lá pegava o metrô até recém-fundado, tinham acabado de fazer o metrô. A Alice dizia assim, ó, o trocador gritava, final ficha amarela, final ficha verde, tá? É verdade. Eu pegava o Caxias Freguesia, na freguesia, e tinha 2 papeizinhos, quando acabaram com as fichas, era um papel branco e um papel verde. Se você ia até o ponto final, era branco, se fosse até a metade do caminho, era verde, pagava um valor diferente. Os ônibus, tinha um ônibus que tinha uma descarga, um cano de descarga que ia para cima, saía lá por cima. Os ônibus endurecidos, né? Eles eram todos curvados à frente, assim. E a cadeira ia balançando por aquelas estradas empoeiradas. Rapaz. E o trem? Putz, o trem, aquela... Cai nos bancos, as portas não fechavam, era um calor miserável. Quando eu saía lá do banco, eu tinha que descer na Piedade para ir na Gama Filho, e era o caos, tudo bagunçado, os carros, aqueles Fusquinha, com todo respeito, eu gosto de Fusquinha, não tem nada contra Fusquinha não, estou só lembrando. Aí tinha variante que passava. Eu me lembro que meu pai teve um carro chamado V-Maguete. O V-Maguete, ele abria a porta ao contrário, era muito legal. E tinha um Maverick que o câmbio era em cima. Você lembra disso? Sessão nostalgia. Muito antigo isso, cara, muito antigo. Você lembra
dos aviões, tinha os aviões da Varig, depois se juntou com Cruzeiro, tururu, lembra disso? Os aviões eram enormes, o B857, 757, sei lá o nome dos ônibus, né? Dos aviões, passagem caríssima. Como é que é hoje, gente? Computador. Hoje em dia as pessoas nem usam mais computador. Quase ninguém quer usar computador. Computador antigamente era um prédio, era um andar inteiro. Eu me lembro que o primeiro computador que eu mexi, ele era, olha, isso nós vamos falar semana que vem, eu não sei porque eu estou me estendendo agora. Ele era de tela verde. Era tela verde, não tinha mouse. Esse foi o primeiro computador que eu peguei. Ele tinha uma tela verde, não tinha mouse, o teclado era enorme e você tinha que aprender Lotus, DBase e COBOL. Aí você fazia um curso de informática para saber essa linguagem. E no Lotus, que era uma espécie de planilha do Excel, você fazia um monte de coisa. Né? Até digitação, a gente fazia cartão de visita na época e tudo. Aquelas impressoras matricial. Nessa época, telefone era uma coisa tão difícil que tinha um tal de Conectel, Teletrim, sabe? Pager. Então ele piscava, fazia piririm, aí você pegava, apertava para ele parar de fazer piririm, tu já sabia que tinha que ir no orelhão, ligar para a central do orelhão, do Teletrim, ou do Conectel, ou do Mob, e dizer o seu código, olha, RJ3542, aí a pessoa te passava o recado, olha, fulano de tal ligou para você e pediu para você ligar. Então não vinha nada escrito, a central recebia o recado e depois mandava o piririm, e aí você ligava para a central para pegar o recado. Com o tempo eles inventaram um que vinha escrito o texto, tipo uma mensagem de texto, SMS, né? Esse que você tem no celular, que vem a mensagem, então. Aí inventaram um que vinha a mensagem. Fazia piririm, você pegava no bolso assim, vinha a mensagem escrito. Isso, ligar para fulano, fazendo não sei o quê. Olha como é que era. E tinha o Telex. O Telex era uma máquina que saía uma fita, ficava aquela porcaria imprimindo. Tinha gente que lia o Telex, recebia o Telex. Depois, quando inventaram fax, meu Deus, eu bati a cabeça pro fax. Cara, como é que você enfia um papel aqui e ele sai no Japão? Cara, eu acho que não tem como inventar nada mais moderno do que o fax, cara. Fax na minha cabeça era uma coisa assim que eu falei, caraca, moleque, fax, cara. Você enfia um documento aqui, ele sai no Japão, cara. Um documento igual. Isso é muita tecnologia, isso é jornada nas estrelas, cara. Isso aí não tem como, cara. Ninguém vai conseguir. Eu acho que o fax, na minha cabeça, naquela época, era o ápice da tecnologia mundial. Sabe? Ninguém ia conseguir inventar uma tecnologia maior, melhor do que a do fax. Tu pegou essa época, cara? Tu pegou essa época do fax? Eu peguei essa época do fax. Chegaram a inventar até um fax que saía colorido. Agora eu te pergunto. Hoje em dia tu entra no trem, tem até ar-condicionado. Hoje em dia tu pega teu celular, o seu celular é um computador. Você faz tudo no celular, você entra na internet. Internet não existia. Não existia internet. Loucura, cara. Não existia internet. Você lembra disso? Semana que vem a gente vai bater um papo e a questão é simples. Houve uma evolução tecnológica. Tecnologicamente, evoluímos muito. Em termos de sociedade, a arrumação da sociedade evoluiu demais. Da época do Velho Oeste, na época em que tudo era resolvido na bala, no xerife, para o que é hoje, em que temos uma sociedade organizada. Países aí com uma evolução social, com um desenvolvimento social que causa inveja, como o Canadá, como Noruega, Dinamarca, França, países que estão, como Tóquio, né, Japão, Hong Kong, são um nível de desenvolvimento social que você fica assim, putz, caraca, meu. Na Inglaterra, por exemplo, a mãe vai ter filho antes, com antecedência, os hospitais já sabem, ela já recebe todo o apoio, até o enxoval e tudo. Existem, sabe, sociedades aí que se organizaram a ponto de dar um amparo, uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, que coisa fantástica isso. Coisa não sonhada no Brasil, não sonhada. O pai fica de folga junto com a mãe e, às vezes, o próprio Estado fornece uma mulher para tomar conta da mãe, que trabalha para o governo para ajudar a mãe nos primeiros dias. Sabe, um nível de organização social
que em comparação ao que era há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, você fala, meu Deus, como a gente evoluiu. Como a gente evoluiu tecnologicamente, como a gente evoluiu socialmente, como a gente evoluiu fisiologicamente. Os nossos bebês nasciam, ficavam com os olhos fechados vários dias. Agora, a questão que eu vou apresentar para você na semana que vem é a seguinte: por que que a gente não evoluiu religiosamente? Por que que, apesar de todos esses avanços sociais, científicos, humanos, fisiológicos, apesar de tanta evolução, apesar de tanto crescimento, filosoficamente nós temos muito mais explicações. A ciência hoje quase que respalda a religião hoje em dia, em certo sentido, num desenvolvimento espiritual. E por que que as pessoas se mantêm com religiões afeitas, apegadas a religiões tão primitivas, tão fundamentalistas e tão pragmáticas? Religiões em que você negocia com Deus, você negocia com o Espírito Santo, você negocia com o orixá, com o guia, você negocia com a divindade. Estou te dando o meu todo, então me dê o meu melhor. Se eu não fizer isso, então eu não vou ser feliz. Eu tenho que arriar, fazer um despacho, pagar um dízimo, pagar uma oferta. Senão eu não consigo ser feliz, eu não consigo evoluir. Pessoas que acreditam já nascer com dívidas, com santos, com Espíritos Santos. Não, a nossa dívida é porque nós somos, o pecado original. Então nós temos uma ideia de um pecado original. Então todo mundo se sente meio pecador. Por que que a gente evoluiu tanto e de diversas maneiras e religiosamente a gente continua tão primitivo? Então na semana que vem eu vou fazer um programa convidando você a uma evolução. Precisamos repensar tudo isso. Os tempos são chegados, irmão. Os tempos são chegados. Vivemos um período de transição planetária. Um programa futuro a gente vai bater um papo sobre o período de transição, sobre a universalidade da fé cristã. Nós vamos bater um papo num outro programa, no programa seguinte, sobre o retorno do Cristo, que ele não virá, ele já está aqui. Jesus não virá, ele já está aqui. Não tem essa ideia de quando Jesus vier, quando começar, Não, já começou. Já começou e você não está percebendo? Você não está sentindo Jesus com você? Você não está sentindo a onda de amor que vem no coração dos homens? Você não tem percebido a quantidade de pessoas que estão buscando isso? A quantidade de pessoas que estão revendo conceitos, mudando intimamente, realizando uma verdadeira reforma íntima. Não importa a religião, eu não estou falando de religião. Não importa se você fez isso no budismo, no judaísmo, no islamismo, não importa. A religião foi o homem que inventou. Deus não inventou religião. Religião é a invenção do homem. Em momento algum, em nenhum momento da história da criação de Deus, ele disse: a minha religião é essa. Religião é algo que tem no planeta Terra e somente no planeta Terra, inventado pelo homem, como forma de criar preceitos e paradigmas para que possamos encontrar em algum momento com a divindade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de filosofia, de pensamento individual, de conceito íntimo. Estou falando de religiosidade. Religiosidade. Você vai expor a sua religiosidade, você vai apresentar a sua religiosidade como e onde você quiser. A pergunta é: qual o sacrifício que você acha que Deus quer de você? Será que é dinheiro? Será que é dar o seu carro, dar a sua casa? Tem pessoas que entram nas instituições religiosas e que uma interpretação equivocada e muitas vezes tendenciosa e deixa a escritura da casa, deixa o documento do carro, deixa a chave lá, porque eu estou dando todo, estou dando meu todo. Primeiro, isso é hipocrisia. Porque é o seguinte: entra na minha casa, entra na minha vida, limpa, passa e cozinha, porque eu não quero fazer nada. Isso é hipocrisia, é não assumir a responsabilidade. Segundo, é a maldade. Arrancar, o dinheiro das viúvas é maldade.
Não é de Deus. Terceiro, é a ideia de comprar a salvação. Só mudou a forma. Eu agora compro fazendo sacrifícios. Eu compro dando o meu todo. Eu compro deitando, levantando, cortando, maculando. É sempre a ideia de pactos para que se criem sacrifícios. Semana que vem, no programa Despertar, nós vamos conversar sobre esses sacrifícios. E eu vou convidar você, como eu fiz há um minuto atrás, a pensar. Só isso que eu quero de você, que você pense. Evoluímos tanto em tantas áreas. Não é possível que você não consiga evoluir no seu contato com Deus, no seu relacionamento com Deus. Vamos encerrar o nosso programa Despertar. Eu quero agradecer o pessoal que teve muita paciência para nos acompanhar na internet, mesmo com a nossa internet ruinzinha. E você que está em 97,9 aqui na Estilos FM, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por você continuar ouvindo a nossa programação. Vamos nesse instante acalmar os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus.